Senhoras e senhores, vocês devem estar estranhando, mas não existe mais o Talk Hugo Podcast. O nome do nosso podcast a partir de hoje é o nosso primeiro episódio do Sem Arenga Cast. Aí você deve estar perguntando, mas cadê a partner? Cadê a parceira que ia fazer com o Hugo o Sem Arenga, que é a Juliana Duque? Bom, a Juliana Duque teve um probleminha, ela não vai poder gravar o nosso primeiro episódio. Foi uma pena, mas a gente deseja aí boa sorte para Juliana Duque. E a gente tem um patrocínio da Vox2U, que é a maior escola de oratória da América Latina. Se você tem medo de falar em público, você pode procurar a Vox2U aí no Instagram, que algum especialista vai entrar em contato com você. Ou melhor, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar. Essa que é a realidade. Às vezes você está com um texto na cabeça, você está com tudo pronto, ensaiou, mas chega na hora, trava, a boca fica seca, a voz fica trêmula. Isso aí é emocional. Então, a Vox2U sabe como lidar com esse problema emocional. Então, procure uma escola Vox2U. Boa viagem, tem em Casa Forte, Caruaru e também em João Pessoa, ok? Então, o nosso Arenga Sem Arenga Cast tem a primeira convidada. Olha, a primeira convidada do Sem Arenga está estreando hoje. Gente, eu trouxe aqui a Rayana Assis. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui. Quem é a Rayana Assis, né? Você está estreando hoje, viu, Rayana? Tá nervosa? Eu também tô, porque eu Sem Arenga, eu tô nervoso. Bom, a Rayana, ela é CEO da agência FW Tour. Tá? FW Tour. Por que a gente trouxe a Rayana Assis hoje? Que a gente vai falar, gente, sobre um problema que muita gente passa quando chega a época de férias de julho, dezembro, janeiro, São João, as festividades. Muita gente tem problemas na hora de embarcar, tanto como no ônibus quanto de avião. E eu estou com um dado aqui que é impressionante, Rayana. A gente podia abrir já com esse dado aqui. No primeiro trimestre deste ano, mais de 23 milhões de viajantes se embarcam em voos nacionais, movimentando os aeroportos de todo o país. Apenas em março, para vocês terem uma ideia, foram 8 milhões de passageiros, segundo a Agência Nacional de Aviação, o que representa um crescimento de 6% para o terceiro mês do ano em relação ao mesmo período do ano passado. Aí eu te pergunto, Rayana, gente, mais de 23 milhões de pessoas viajando. A gente está falando só de avião. Aviação ok? Aviação, Sim. ok? Quais são os maiores problemas enfrentados por famílias que tentam embarcar, que chegam para a Rayana e dizem assim: Rayana, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu estou aqui no aeroporto, o voo está atrasado, o voo foi cancelado. Qual é o maior problema, Rayana? Boa tarde, Tudo Hugo. bem? É uma satisfação estar aqui com você hoje. No Sem Arenga. No Sem Arenga. Acontece muito, né? Overbooking. É overbook o nome. Eu queria procurar essa palavra, overbook. Eu adoro essa palavra. As companhias aéreas, elas cancelam os voos, elas fazem alterações de horário e em algumas situações o passageiro ele não é informado. Então, ele só descobre quando ele chega no aeroporto. Aí é que está o problema. Sim, mas ele chega no aeroporto dizendo assim, o voo tá cancelado, o voo tá atrasado. Aí eu tô com filho, com mulher, com sogra, papagaio, o voo tá atrasado, vai atrasar em praticamente 4 horas. Quais são os meus direitos a partir de agora de um voo de atraso de 4 horas? Eu ligo para a Rayana? Então, o que é que acontece? Geralmente, quando se compra com uma agência de viagens, esse check-in ele é feito de forma antecipada. Então, com 24 horas, a gente já manda para o passageiro o cartão de embarque, que é o comprovante do check-in. O que é isso? É a comprovação junto à companhia aérea que, de fato, vai haver um embarque. Então, é muito mais fácil você ter uma confirmação desse embarque quando você tem esse check-in de forma antecipada. Ok, acontece a companhia aérea cancelar o voo em cima da hora? Acontece. Acontece de haver alteração em cima da hora? Acontece, tá? Mas
geralmente, quando isso acontece, a companhia aérea oferece alguns benefícios no aeroporto para que esse incômodo fique um pouco menos danoso. Como, por exemplo, alimentação, auxílio com internet, deslocamento. Sei. Então, localmente, a companhia aérea consegue diminuir esses danos até que o embarque aconteça de fato. Bom, mas aí eu não tô na minha origem, não tô em Recife, eu tô em São Paulo, para embarcar para o Recife. A partir de quantas horas de atraso que a companhia tem que me colocar no hotel para que eu tome um banho, para que eu retorne ao aeroporto? Tem uma hora específica assim? Quantas horas de atraso, por exemplo? A partir de 6 horas de atraso, ela já providencia 6 horas? esse deslocamento. A regra ela pode mudar muito de acordo com o voo. Né? Vou dar um exemplo. Eu estava em Porto Alegre, final do ano. A companhia aérea pediu que alguns passageiros saíssem se voluntariassem para ficar na cidade de Porto Alegre. Por quê? Porque o avião estava muito pesado. Veja. Então, ela ofereceu o deslocamento do aeroporto até o hotel, ofereceu alimentação, hospedagem e ok. Isso para embarcar no outro dia, tá? E ofereceu algumas outras vantagens, como, por exemplo, pontos no programa de fidelidade, enfim. No outro dia eu voltei para o aeroporto, cheguei lá, não tinha passagem. A companhia aérea endossou a Gol endossou o bilhete para TAM. Quando eu cheguei lá, o bilhete estava inválido. Precisei ficar mais 24 horas em Porto Alegre. Então, nesse meio tempo, em 48 horas, ela providenciou transfer, alimentação, hospedagem. Exatamente. Mas tu tava com a família ou só tava sozinha? Eu tava com meu filho, de Caraca, 13 anos já. Ele tinha 13 anos na época. Aí foi para um hotel. Fomos pro hotel. Hotel bom, 5 estrelas. Não nesses termos, mas foi um hotel ok. Mas levaram você pro hotel, pegaram vocês no outro dia. Exatamente. Aí não teve problema de overbook, não teve mais nada. Não. E as malas que já foram despachadas, como é que ficou? Eles devolveram a mala. Porque o que é que acontece? Mas essa mala já não estava dentro do avião, imagina. Enquanto ele ainda não decola, de acordo com a necessidade da companhia aérea, ela manda tirar do avião. Putz, e atrasa o voo atrasa o voo de todo mundo. Isso, exatamente. Agora, Rayana, eu estava falando contigo aqui, comprar passagem aérea. Você disse que era uma grande opção, né? Porque você é CEO de uma agência de viagem, que é a FW Tour. Tem muita gente ainda, os mais antigos, vamos dizer assim, eles acreditam muito ainda na agência de viagem. Sim. Né? Tem muita gente que não gosta de comprar pela internet. Eu te pergunto, quais as vantagens de se comprar na agência? Por exemplo, lá na FW Tour. Bom, quero fazer uma viagem para Portugal, eu vou ligar para a Rayana e vou... Vocês são responsáveis por quê? Do meu embarque até o desembarque. Qual é a responsabilidade da agência? Só para ficar claro aqui. O agente de viagem, ele é um especialista em viagens. Ele é um consultor especializado que vai poder ajudar o passageiro em todas as necessidades que houverem. Desde a escolha do destino até um pacote turístico que caiba dentro do orçamento dele, porque isso é muito importante. A gente leva em consideração a relação custo-benefício, né? Então, é aquele pacote que cabe dentro do orçamento do cliente, que está dentro das necessidades dele e das expectativas, porque a gente não trabalha vendendo passagem, a gente não trabalha vendendo hospedagem, a gente trabalha vendendo sonho. Então... Gostei disso. Gostei. Você realiza sonho. Exatamente. Gostei disso. Dizem que viagem é custo, né? Mas eu vou além. Eu sou turismóloga de formação. Pela Federal? Não, pela Maurício de Nassau. Maurício de Nassau. Então, eu digo para todo mundo que viagem é uma necessidade. Quando a gente viaja, a gente troca a roupa da alma. Então, a gente vive para trabalhar, a gente tem a necessidade de viajar. Viajar é conhecer novas culturas, novos sabores, novos odores. Eu sou suspeita para falar, né? Porque... Sim, aí você como agência de viagem, como a CEO, quantos países tu já conhece assim? Eita! Rapaz... Vamos lá, Europa, Conheço já, países da Europa, quais? Portugal, que todo mundo conhece praticamente...
Eu conheço Portugal, conheço Espanha, conheço a Itália, conheço Luxemburgo, conheço a Bélgica, conheço a Alemanha. Meu Deus. Eu estou falando com uma mulher internacional aqui no Cearenga. O... Caraca! Assim, aí a gente não terminou. Aí, por exemplo, eu já comprei a passagem pela FW, ok? Beleza. Problema no avião. Ah, não atrasou, não foi cancelado. Eu ligo para Rayana nesse momento, para a FW Tour, ou eu resolvo direto com a companhia? Veja, o É? agente de viagem, ele fica acompanhando o cliente na jornada da viagem. Então, tem alguns problemas que ele pode resolver no aeroporto, que é muito mais rápido. Por exemplo, uma mudança de voo. Quando a companhia aérea faz a troca por necessidade própria, no próprio aeroporto ela consegue fazer esse remanejamento, ok? Agora, vamos lá. Ele está tendo dificuldade no aeroporto, ele está em contato com a gente o tempo todo. Então, é bilateral, isso, né? O agente de viagens, ele pode orientar, ele vai orientar, na verdade, a gente tá ali para isso, é o serviço que a gente presta, né? Esse suporte contínuo que começa a partir do momento que ele define o destino até o momento que ele volta, que é onde a gente colhe as provas sociais, enfim, da viagem e compartilha da experiência. Mas com relação a esse suporte, caso ele tenha algum problema no aeroporto, a gente dá toda a assistência. A gente direciona o cliente para o que ele deve fazer num eventual problema, que acontece principalmente nessa época onde a gente tem esse boom de viagens. Né? Essa época que você diz o quê? De julho, que vai julho chegando, ou é de junho? Qual o mês mais assim que é... Pronto, que estourou, pronto. Porra, bombou, que a gente vende mais passagens. Qual é a época do ano, então? Eu vou além. Depois da pandemia, Depois de 2020, né? Isso. Essa questão de sazonalidade, ela ficou muito variável. Hoje, o brasileiro, ele viaja o ano inteiro. Ele aproveita as oportunidades de viagem. A gente sabe que em alguns estados do Brasil, a gente tem aqueles períodos mais propícios para viagem. Por exemplo, Fernando de Noronha, melhor época, setembro, outubro. Destinos de praia, dezembro, janeiro, fevereiro, março, que é o período de verão. Gramado, junho, Campos do Jordão também, esses destinos de serra, onde o frio ele é mais latente. Entendo, sei. Mas o que é que acontece? O brasileiro, ele viaja o ano inteiro. Ele está viajando ou para estudar, ou para trabalhar, ou para se divertir, ou para descansar, ou para cuidar da saúde. Então, Sei. assim, é realmente você encontrar a oportunidade e fazer as malas. Pelo menos, esse é o meu feedback com relação ao meu mercado, o mercado que a gente atende hoje como agência. Sei. Rayana, já que o papo tá bom aqui, assim, eu fui a Fernando de Noronha, tem uns 2 meses, mais ou menos. Eu não sei se você recebe essa reclamação. A ilha é fantástica. Sim. Não tem nada igual. Você conhece Fernando de Noronha? Sim, Nossa. com certeza. É uma coisa é uma coisa surreal. Não dá para explicar. É uma das 7 maravilhas do mundo. Ela Não- foi eleita ali, aquela praia do Sancho. Sancho, Se eu não me engano, ela foi eleita 6 vezes a melhor. a praia mais bonita do mundo. Eu gosto muito da Praia do Forte. Mas só que eu não sei se tu recebe essa reclamação. O custo é muito caro. Hoje, por exemplo, para você chegar em Fernando de Noronha, você já paga uma taxa hoje de R$ 110. Isso, a TPA, taxa de preservação. Isso. Uma família de 5 pessoas. E outra coisa, é por dia. Sim, é por noite. Isso, bora colocar 5 pessoas, 100, 200, vai passar 4 dias. Faz as contas. Eu sou ruim de conta pra caramba. As pessoas reclamam muito, realmente, assim, poxa, Rayana, tá muito caro, uma Coca-Cola lá é cara, o peixe é caro. Reclamam muito, assim. Na verdade, elas questionam, porque um grande tabu em ir para Noronha é esse lance do custo, né? Noronha, ela é um lugar, Noronha é um arquipélago, né? Altamente preservado. Então, assim, tem Demais, e tem que ser. se você abre muito, você acaba deixando a coisa mais popular e aí perde o sentido. Isso. Então, nós, como agente de viagens, a minha equipe, todo mundo que trabalha com isso, eu vendo muito Noronha, tá? É mesmo, Então, Pacotes e mais pacotes de bananora. sim, e os melhores preços do mercado, inclusive. De Olha, forma de pagamento. vende o peixe. Então, veja, a taxa de preservação é uma taxa necessária para que a Isso. ilha continue tendo
aquele encanto. E só um adendo aqui, Né? já te cortando. E o trabalho de ICMBio lá é maravilhoso. Exatamente. Maravilhoso. Teve agora um caso, não sei se você soube, de um turista que pegou uma tartaruga, só para, sabe, foi agora semana passada. Pegou a tartaruga e a bichinha ficou assim, ele pegou e foi multado. Uma multa, parece que R$10.000 a multa. O ICMBio, ele toma conta de algumas praias lá em Isso, Noronha isso. e basicamente você paga outra taxa para poder ter acesso a essas praias. Isso. Então eu acho justíssimo, Hum. porque o trabalho que é feito ali é um trabalho constante de preservação e de cuidado com a natureza. Então se a gente abre demais, realmente a gente perde aquilo ali. Mas podia baixar um pouquinho essa taxa, né? De 110 para 80, né? Pro pernambucano devia ser um pouquinho mais barato. Ia falar isso agora. Mas porque também o que está batendo de frente também muito com Fernando de Noronha, você vai há de convir, são os Lençóis Maranhenses, Sim. que é pau a pau. Lençóis Maranhenses e Fernando de Noronha disputam o número de turistas. Você tem muito pacote para Lençóis Maranhenses? Sim, a gente vende Olha. muito também. Só que a gente ainda vende mais Noronha. Tanto para o público de Sério? Pernambuco, tanto para o Nordeste, quanto para quem vende lá para cá. São Cara, Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. já foi em Lençóis Maranhenses? Já. A estrutura lá, conta para mim, que eu não conheço, realmente eu não conheço. Tem estrutura de hotel, de resort? Como é que Tem é a estrutura de hotelaria, resort. Não tem Se bem que ainda. Noronha também não tem estrutura de resort, tá? A gente tem os hotéis, as tem pousadas mais robustas. Zé como a Maria, meu amigo Zé Maria, massa. Sim. A Pousada Maravilha. Sim. Mas no Lençóis Maranhenses não tem essa estrutura ainda de grandes hotéis, é Não. isso? Pousadas, mais ou Tem menos. boas pousadas, Boas tem bons pousadas. hotéis, mas nada muito robusto como em alguns outros lugares de praia, né? Sei. De riquezas naturais que a gente vê no Brasil. É porque a gente está falando muito do Nordeste, né? A gente fala muito do Nordeste porque a gente ama Tem esse coisa melhor que Nordeste? Tem não. Você sabe que eu sou paraense, né? Ah, não sabia. Eu sou de Belém do Pará. E tanto que eu queria te trazer aqui, um dos motivos também, é para que você vendesse pacote para o Círio de Nazaré. Não sei se você conhece essa procissão maravilhosa que é o Círio de Nazaré lá em Belém, que acontece no segundo domingo de outubro. E, gente, é uma das festas religiosas, uma das maiores do mundo. Leva mais gente para as ruas do que o Galo da Madrugada. Caramba. Você sabia disso? Não. É a corda, que tem a corda. Inclusive a Fafá de Belém agora, há muito tempo, mais uns 15, 20 anos, ela faz lá uma varanda. Chama-se a Varanda da Fafá. E ela leva os convidados os globais, leva convidados especiais. Então, o que falta realmente, que eu acho para o governo do Pará, que aqui vai até se for vazar para o Pará, falta mais divulgação do Círio. Exatamente. Concorda? Concordo. Você conhece, você já conhece a fundo o Círio de Nazaré? Ainda não. Ainda não, mas eu Tá pretendo vendo? conhecer. E como você, com agência de turismo, eu acho que o Pará, falta isso para Paratur, que no caso é a Impetur, lá é a Paratur. Bom, mas só fica a dica para você vender o pacote para o Círio de Nazaré. Eu quero falar, Rayana, eu estava vendo aqui uma coisa que interessantíssima. Seja na compra das passagens, na reserva de hotéis ou na contratação de passeios, é importante ler as regras de cancelamento, mas eu tenho um negócio aqui para você você tem que guardar todos os documentos, inclusive e-mails, etc e tal. Não é isso? Eu li isso aqui, isso é a segurança para o consumidor, no caso. Todos os e-mails, todos os telefonemas, todos os registros comprovantes de tudo. Isso. Quando ele adquire a viagem, ele recebe um voucher, que é a comprovação do serviço que ele está adquirindo. Nesse voucher, você encontra o número de confirmação junto à companhia aérea, junto à hotelaria, junto ao transfer, caso haja, onde a gente chama de códigos localizadores, né? Que é entre a agência e o prestador de serviço final. Então, é com esse código que ele vai achar a reserva quando ele chegar nos lugares de interesse. É importante ter, sim, porque é com esse documento que ele vai adentrar. Eu estava vendo que tem os e-mails, etc., que você envia, etc. Outra coisa interessante que eu vi aqui, um dos itens mais negociados, ele vai tornando em cada dia emergência médica. Seguro viagem. Sim, muito importante. É obrigatório? Não ou não?
Veja, no Brasil, não. Mas na FW Tour, a gente só vende viagens internacionais com o seguro viagem. Por quê? Porque a gente tem que pecar pelo excesso e não por omissão. Sei. Veja, o valor do seguro viagem, diante de uma necessidade, ele é irrisório. Né? Você tem coberturas por evento. Dá um exemplo, Rayana. Por exemplo, uma passagem daqui para os Estados Unidos. Pronto, eu vou passar férias em Miami. Qual é a porcentagem de um seguro viagem? Vai depender da quantidade de dias e vai depender também depender também da cobertura desse seguro. Tem cobertura para tudo que é Internação, tudo que é emergência, seguro de vida, o que mais? Veja, as coberturas elas são É. bem parecidas de acordo com os tipos de seguro. O que muda é o valor da cobertura, o valor do prêmio, É. tá? Todas as coberturas são por evento. Então, vamos lá, eu quebrei um dedo, eu tenho 20 mil dólares para ser atendida naquele hospital específico. Sei. Eu tive um problema... Uma cirurgia, pronto. Apendicite. Vou ter que operar urgentemente uma apendicite. É o seguro? Sim. Tem esse seguro para isso? Tem seguro. Na verdade, tem um dos tópicos do seguro que cobre isso. É. O que não é caro? Não é caro. Para você ter uma noção, uma viagem de 10 dias para os Estados Unidos, dependendo, um seguro mediano, o passageiro ele paga em média R$450. Só? Embutido já no cartão de crédito, tudo? Ele pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Gente do céu, é muito pouco. Exatamente. Caraca, para toda essa cobertura. O passageiro que vai viajar para fora e que não é orientado a adquirir um seguro viagem, ele está correndo um grande risco de ter problema. Porque não somente o seguro cobre a questão dos eventos de saúde, ele também cobra uma bagagem extraviada, ele prevê uma indenização para atraso de voo e outras coisas que estão ali previstas. Exatamente. Tá vendo aí, André? Se liga, viu, meu irmão? Tá vendo? Faz o teu seguro. Tá? E ele vale não é só para não é só para viagem internacional, Nacional não. Também. Nacional também. Interestadual, por exemplo, eu quero sair daqui para o Rio de Janeiro. Posso fazer o seguro de vida. E é bem mais barato também o seguro de viagem nacional, né? Mesmo que eu tenha um plano de saúde, acho que é legal fazer o seguro. É interessante. Se o teu plano de saúde não tiver cobertura nacional, porque tem alguns que só cobrem regionalmente, né? Por exemplo, tem a Unimed Recife, pronto. No caso, eu tenho uma mil que só é local. Esse seguro me cobre. Cobre. Quando eu for viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo. Sim. Que fica mais barato que o internacional. Fica mais barato que um 10 cafezinho, dias... às vezes. Rayana, outra coisa que eu estava vendo aqui, maravilhosa aqui, que eu gosto de números, eu gosto de dados. Hospedagem. Quando você vende um pacote, você já vende o completo, hospedagem, carro, um intérprete. Esse pacote, o que inclui num pacote na FW? Por exemplo, quero viajar para o estado Nova York. Pronto, eu sou logo abusado. Eu vou para Nova York. Eu já tenho hospedagem garantida, eu já tenho translado, tudo. Como é que funciona? Sim, Ou só passagem aérea que a FW Tour faz? A gente trabalha com todos os destinos nacionais e internacionais. E tocando aí em Nova York, a gente consegue te atender desde a passagem aérea, aliás, desde o transfer da tua casa até o aeroporto, até você voltando para casa em Recife. A gente trabalha com transfer privativo regular, passagens aéreas, hospedagens, ingressos de equipamentos turísticos. Eu quero show na Broadway. Temos sim. Serviço de guia, Tu privativo jura? regular. Sim. Quer dizer, um show na Broadway, eu já saio daqui com o meu ingresso comprado? Sim. Você sai daqui com o ingresso comprado e com a roteirização da tua viagem completa também. Porque qual é o grande gap, qual é o grande problema do viajante hoje que faz tudo por conta? Ele compra passagem, compra hospedagem e deixa para resolver os passeios no destino. Fazendo isso, ele perde tempo e ele paga mais caro. Então, com uma agência de viagens, além dele conseguir pagar isso de forma facilitada, não é só forma de pagamento, é preço também, tá? Ele consegue ter essa experiência de forma completa. Ele só tem o trabalho de curtir a viagem quando ele chegar no destino. Que coisa, que legal, cara. Ele tem
preço justo, ele tem forma de pagamento, ele tem acompanhamento o tempo inteiro enquanto ele estiver viajando. E não se Maravilha! preocupe em nada, só em curtir e bater a foto. NBA, eu quero assistir um jogo da NBA de basquete. Temos também. Cara, como é que tu sabe de tudo isso lá na hora? Como é que tem, se tem um lugar, se tem ingresso? Qual é o site que tu entra pra dizer, ó, tem um lugar, porque lá tudo é numerado, né? 12A cadeira. Como é que vocês têm esse acesso, cara? Como é esse... Essa é a carta da manga do agente de viagens. Eu fico maluco com isso, cara. Você acredita que ano passado a gente vendeu um pacote para um cliente nosso que foi para o US Open. Então, é um cliente bem exigente. Então, ele era bem específico em relação às cadeiras que ele queria sentar. Então, ele teve toda essa assistência do momento que ele saiu de casa até a hora da volta. Rayana, peraí. E outra, não é um serviço que você encontra na internet, tá? Não é um serviço que você encontra em qualquer lugar. Realmente, você precisa da ajuda do agente de viagens para poder direcionar, inclusive, o lugar onde ele fica no estádio. Certo. Porque tem a parte do sol, tem a parte da sombra. Certo. Mas como é que tu tem acesso a esse mapa? Porque é um mapa, você tem que ver Sim. ó, você tem acesso a um mapa, por exemplo, como é lá na França, como é? Que tem um Roland Garros, você tem acesso ao mapa da quadra? Nós temos os melhores fornecedores do mundo. Então, onde você imaginar, a FW Tour tem fornecedor. Então, pelo bom relacionamento com esses fornecedores, a gente tem acesso a tudo. Que loucura. Sim. Bom, Rayana, a gente vai falar também agora uma coisa que movimenta muito. As agências estão agradecendo, inclusive. São esses shows ao ar livre que estão acontecendo no Rio de Janeiro. Já tivemos Madonna, Sim, tivemos Lady agora Gaga. recentemente Lady Gaga, já tem, parece, fechado a U2, se eu não me engano, e tem outros shows. Isso movimenta realmente a agência de viagem? Absurdamente. É mesmo. A gente vende grupos para esses eventos públicos. Que doideira, mas como é que tu consegue hotel nessa hora, desse momento exato em que o mundo inteiro está no Rio de Janeiro? O mundo inteiro está no Réveillon de Copacabana. A gente não só consegue hotelaria, como também passagem aérea, que também é um fator bem preocupante, né? Cara, como é que... Me diz a fórmula aí, o que é a mágica? Me diz aí que eu não entendo isso, gente do céu. Copacabana Palace lotado, você vai em qualquer Otton, na rede Otton, tudo lotado. Aí vai a Rayana e diz, não, pode vir pra cá que eu tenho vaga. Sim. Que mágica é essa, bicho? O Rio de Janeiro, ele é uma cidade... o Rio de Janeiro é uma cidade basicamente turística, né? Então, a zona hoteleira não fica somente ali na Zona Sul. A gente tem também a Barra da Tijuca, que é uma opção. Mas é longe. É longe, mas é um longe Muito longe. Recreio dos Bandeirantes, Barra da Tijuca. Centro também. No centro tudo bem, que aí ali tem hotéis, tem muito bons hotéis ali. Tem um hotel Novo Mundo, é muito bom aquele hotel que fica na Glória. Tem muitos hotéis ali na Glória, né? Muito bons. No Catete tem muito hotel legal. No Flamengo tem muito hotel legal. No Botafogo também tem muito hotel legal, mas Barra da Tijuca é longe pra caramba. Porque o que é que acontece? O show, ele acontece de forma pontual na Zona Sul. Na Zona Sul, Copacabana. Exatamente. Mas a Barra também tem seus encantos. Então tem cliente eu que adoro prefere a Barra. ficar na Barra. Eu adoro a Barra da Tijuca. Eu também adoro. Eu gosto de ficar lá na Barra, no Hotel Windson. Muito bom. Muito bom, É uma Windson. rede excelente. A gente vende bastante. Tá. Não só para lazer, mas para o público corporativo também. Eu acho que você vai... Eu falei em Belém, eu vou voltar a falar de Belém. Eu acho que você vai vender passagem aérea muito para Belém. Sabe agora, sabe por quê? Em outubro tem a COP30. Você está sabendo que vai ter a COP30 Sim. lá em Belém do Pará? Inclusive vai ter o Sting, eu acho que o Trump vai. Agora deixa eu fazer outra pergunta. Vai ser desafiador para a hotelaria. COP30 lá não tem essa... Não sei como é que vai fazer. A rede hoteleira lá não sei como é que vai funcionar, não. O que vai funcionar também é a questão dos apartamentos. Airbnb? Airbnb, exatamente. Tá. E eu já estava olhando, cara, o pessoal na internet colocando as diárias COP30. absurdamente caras diárias. Assim, você olha e para e pensa, caramba, tá fora da realidade. Tá fora, lá tá. O negócio lá tá... Outra coisa. Vamos falar de passaporte? Sim. Nenhuma agência leva o cliente para um consulado. Não tem nada a ver com a agência. Como é que funciona isso?
A gente faz toda a assessoria a partir do momento Você não promete visto, né? ninguém pode Aí prometer. ninguém pode prometer esse visto, né? Mas a gente garante que o processo ele vai acontecer de forma mais fluida quando você tem uma assessoria, Hum, tá? A gente não fala nem para passaporte. Passaporte é você dar entrada num documento para viajar para fora, que é o documento válido, exceto para a América do Sul, de qualquer pessoa. A gente faz sim o acompanhamento para a retirada do passaporte, mas o visto ele se dá de outra forma. Existe toda uma preparação para que entre o cliente chegue no consulado, responda à entrevista, porque entrevista. só se trata de uma entrevista. A gente direciona, a gente informa para o cliente quais os documentos ele precisa ter para apresentar, porque pode ser que eles peçam. Então, isso faz toda uma diferença. Você fazer por conta, você corre um grande risco de Tá, mas você ter sabe prejuízo. que ao tentar o visto, você já tem que ter a passagem comprada, é isso? Não. A passagem de ida e volta? Não. Na verdade, Ué? é um erro gravíssimo você comprar passagem antes de ter o documento. Se você disser lá no consulado que comprou passagem, isso Mas já eu é um se- ponto negativo. Mas eu sempre soube que eles queriam ver a passagem de ida e volta. Não, Eu veja. sempre soube isso. Olha, juro pra você que eu pensava que era assim. Assim, Pra eles terem a certeza que você já comprou a volta. baseado em que o cônsul, ele vai... A pessoa que está com você lá fazendo a entrevista vai te dar um visto, Hum, vai te dar um visto, vai liberar um visto sabendo que você já tem a viagem comprada. Olha, já aconteceu do cliente chegar na loja, comprar passagem e dizer assim, eu não tenho visto americano. E eu falar para ele, olha, eu não vendo, a gente não vende, mas aí é necessário que você tire toda a documentação. Não, eu coloco a minha conta em risco. Ele assinou um documento, um parecer, onde ele se responsabilizava que louco. por Eu essa, sei. por essa questão. E, de fato, ele chegou no consulado, ele apresentou a documentação e teve o visto negado. Duas vezes Caraca. seguidas. Então, assim, a obrigação do agente de viagens é dizer que o visto não é uma coisa que... A liberação desse documento não é uma certeza absoluta. Você tem um limite, a agência tem um limite, até quer entregar o só, ó, você leva a documentação, negócio de visto ou não, não é com a agência. A gente tem a obrigação de direcionar o cliente. Por exemplo, lá a gente faz consultoria para emissão de visto americano. Então, a gente faz toda uma consultoria em cima da necessidade de visto, que não é somente o de turista, tem visto de estudante, tem visto de trabalho. Então, a gente faz toda uma consultoria para que essa viabilidade aconteça, para que exista a possibilidade real dele conseguir esse visto. Mas a gente não pode garantir 100%, Pois porque é. não depende da gente a aprovação. Sei. Agora, no que depende da agência, para que a documentação seja reunida, as orientações sejam passadas, aí ok, é 100% com a gente. Caraca, velho, vê? Porque não é assim, porque Mas a muita gente não gente, não, indica eu vou comprar comprar antes, não. passagem, eu vou para uma agência, porque tem muita gente que aproveita para esse negócio de passeio para Disneyland, Disney World, né? Aí já fica por lá. Tem muita gente que aproveita dessa ocasião. Tem. Já aconteceu isso assim, de cliente teu, pô, esse cara não voltou. Aconteceu assim, não vai dizer nome, lógico, a gente... Já aconteceu isso? Acontece. Mas assim, o que é que a alfândega, o que é que a aduana pede? Uma passagem de ida e de volta. Ele vai, veja, quando ele já tem o visto americano, ele precisa apresentar essa documentação lá. O que é que ele precisa apresentar? Passagem de ida e volta, ele precisa apresentar Então é o isso, eu voucher acho do que eu hotel. acho que me equivoquei, é isso. Sim. Ele tem que mostrar onde isso. Quando ele vai fazer a alfândega, quando ele vai apresentar a documentação para entrar nos Estados Unidos. Ele já tem que ter. Então, tá vendo? Eu sabia que tinha alguma coisa, tinha que mostrar alguma coisa de passagem de ida e de volta. Exato. Agora, Se ele não tiver passagem de volta, ele volta. Se ele não tiver um seguro viagem, ele volta. Se ele não tiver hospedagem, ele volta. Rayana, e quando a pessoa compra lá, pegou assim um visto, aí ela chega assim, Rayana, conseguiu visto, vou viajar. Ela chega na imigração. É na imigração, a alfândega é Pois imigração. é, imigração. Aí liga pra tu, fui barrada. E aí? Veja, Aí a Rayana fica doida, não fica aqui? Meu Deus do céu, minha cliente foi barrada. Mas ela não tinha visto. Por que barram se tem visto o cônsul, o consulado deu o visto? Qual é é o nervosismo? O que acontece, o Rayana? volume migratório é muito grande. Então,
a maioria das pessoas que vão migrar, elas fazem todo um teatro para poder ingressar lá. Então, nem sempre quem está indo vai para emigrar. Mas existem alguns requisitos básicos que você precisa atender, principalmente se você quiser configurar uma viagem de turismo que você precisa apresentar. Como eu tinha te dito anteriormente. Ele tem que ter passagem aérea emitida com data de volta, ele tem que ter voucher do hotel, e eu vou te dizer, a imigração entra em contato com o hotel para confirmar a reserva, tá? Mas em todos os casos? Não, ele... Quando ele nota que tem alguma coisa. É como revista do aeroporto. Às vezes a gente não tá É passando pelo aleatório? raio-x. Aquela revista aleatória. Exatamente. Mas o nervosismo, às vezes, você não acha que é uma grande consequência de não entrar no país? O cara ficar nervoso, não saber a pergunta, não saber a resposta. Eu acho que tem muito emocional isso, cara. Sim, com certeza. Você tem lá, eu já vi casos de pessoas que vão para os Estados Unidos, que o filho mora nos Estados Unidos, tem um green card e é barrado. Acontece. Pra você ver. Mas eu acho que é o sistema nervoso, é emocional. Eu acho que pega o cara dia de mau humor, assim, o cara da imigração, diz, eu não vou não, esse cara vai ser barrado aqui. Não, vai voltar. Volta em quantos dias, A hein? quantidade de bagagem é um ponto que eles olham bastante. Quem vai viajar... Quantos dólares? Eles perguntam quantos dólares está levando. Qual é o mínimo de $500 para cima? Veja... Quanto é que tem na carteira? Depende muito do tempo da viagem. Então, a gente estima que por dia, um passageiro, um viajante, a lazer, ele gaste de alimentação e deslocamento $200. Então, se você vai fazer uma viagem de 10 dias, a gente entende que um valor médio de $3.000, de $3 a $5.000, é um valor... ok, para quem tá... Para quem vai passar 10 dias, no caso. Exatamente. Agora, se você leva demais, se você leva de menos, se você leva bagagem demais ou bagagem de menos, isso são pontos que chamam a atenção da imigração. Então, agora, porque a gente tem que falar dos Estados Unidos, mais Miami, é mais Nova York, é mais Califórnia, o que é? Que as pessoas viajam daqui? partindo de Recife, Orlando, porque a gente tem voo direto com a Azul. Então, a gente tem voo direto tanto para Orlando quanto para Fort Lauderdale. Então, esse deslocamento ele é mais otimizado. Então, e as tarifas são bem interessantes também. Você tem noção, aí de volta para Orlando, dependendo muito do mês do ano, você chega a pagar R$3.500. Então, exatamente. Caraca, 3.500 conto para Recife, Orlando? Sim. Orlando, Recife, e de volta. Agora, taxa de embarque já. Lá na minha terra, adoro falar de Belém também, né? É rápido Belém, Miami, tu acredita? São 4 horas e 40 minutos só de viagem. De Belém para Miami. Qual é minha terra como é? É lá perto, pô. É pé da Guiana Francesa. É subindo. França, tu conhece a França? Sim. É bonito mesmo. É maravilhoso. Eu quero conhecer a França, Torre Eiffel. Mas de que tá tão poluída, de que a França, Paris, no caso, tá sabendo? De que tem... Eu vi umas imagens de ratos perto da Torre Eiffel. Eu acho que se a imigração está muito grande lá, não sei se vocês têm notícia de Paris. Como é que tá Paris hoje? Eu estive em Paris ano passado. Pô, então tu pode falar mais do que eu. Então, Paris é uma grande metrópole, né? Então, grandes centros urbanos sofrem com esse acúmulo de lixo, sofrem com esse acúmulo de gente. Então, essa questão de lixo, de movimento, não é só Paris, tá? Isso é no mundo inteiro. Um país que tu não voltaria? Eita, botei ela na sinuca agora. Você não voltaria, Hugo, eu não voltaria. Detestei, não gostei de nada. Qual país assim... Veja, quando a gente vai a turismo para um destino, a gente conhece a parte maravilhosa do lugar. A gente não entra a fundo nos problemas da cidade em si. A gente está num lugar turístico, onde tem bons restaurantes. Isso. A gente está sempre dormindo num hotel que geralmente é igual ou melhor do que a nossa casa, que a gente não sai para comer pior, para dormir pior. Eu digo isso pro meu passageiro. Olha, você tem que ficar nesse hotel aqui, porque primeiro que eu sou especialista, segundo, que você não vai sair de casa para... Tem um serviço inferior. Agora... Ela tá fugindo da resposta. ela tá me enrolando. Ela tá pra lá, tá pra cá. Mas vamos lá. Não existe esse país que eu não voltaria. Não existe. Até então, todos os países que eu visitei até hoje, eu voltaria sim. Então, o país que você mais gostou. Vamos lá, então. Pronto, eu vou mudar a pergunta. Vamos lá. Eu amei a Jamaica. Jamaica. A Jamaica é Caribe. A Jamaica...
terra do reggae, É. Jimmy Cliff, Reggae Night, terra de Bob Marley, terra de Usain Bolt, né? Quem mais? A Jamaica é linda, É mesmo. perfeita. Tem a Jamaica, ela tem uma estrutura turística invejável. Mais do que ainda. Resorts maravilhosos, com Caraca. serviços assim incríveis que você não encontra em E o muito. povo alegre, é Povo tipo assim, um povo havaiano, você chega, aquele sorriso. É mesmo, é. Jamaica, Jamaica. meu próximo voo, minha próxima ida, quando a gente ganhar muito dinheiro aqui, viu, André? A gente vai para a Em nome de FW, vamos Jesus. para Jamaica, vamos dançar reggae na Jamaica. Aliás, um bom reggae também é São Luís do Maranhão, é a terra do Sim. reggae. Também, você conhece São Luís? Sim. Maravilhosa, é a terra do reggae também, que tem aquela... Como é o nome daquela banda? Tribo de Já, pô. A Tribo de Já é maravilhosa. Você viu que a gente nem arengou? Esse programa não... Tem arenga, a gente nem arengou aqui, pô. Ela só fugiu da pergunta qual foi o país que ela não Mas eu voltaria. respondi. Que não voltaria, não. Não, realmente, eu Não, voltaria né? para todos. Todos, né? Mas eu vou conhecer a Jamaica. Bom, mesmo. gente, cara, o papo aqui, olha como é que o papo aqui rola. A gente conversou aqui com a Rayana Assis. Pernambucana, Rayana? Pernambucana, Da onde? de Recife. Do Recife mesmo. Isso. Zona Sul. Nascida e criada na Zona Norte. Qual o bairro da Zona Norte? Torre. Na Torre. É chique. É chique. Ah, sim. Peraí, rapidinho. Você tem muito pacote para palestras, que pessoas que vão assistir palestras. Tem essa área dentro de uma agência de turismo? Isso. Na verdade, tem algumas agências especialistas em turismo corporativo e outras que são especialistas em lazer. A FW tu consegue atender os dois mercados de forma excelente. Mas é um público também bem aquecido, tá? A gente tem feiras e congressos no Brasil inteiro, isso independente do mês do ano. Caraca, velho. Jura? Com certeza. Cara, Recife e Petrolina já temos voo. Não, mas temos voo para Recife, para Petrolina já, direto, já voltou, se sabe. Mas deixa rolar o telefone, pode deixar rolar. Pronto. Bota aí, tá tocando o telefone, é vendedor de passagem. Sim. Tem Recife Petrolina, voltou. Vocês sabem que ainda tem esse voo? Azul, ao pé. Tem o Recife Petrolina, não tem? Petrolina, adorei Petrolina. Você conhece Petrolina? Rayana? Isso, tenho clientes lá em Petrolina. Coisa linda aquela cidade. Meu Deus, aquele rio, o velho Chico. Que cidade que eu adorei. Petrolina é o destino. Amei. Olha, eu sou suspeita pra falar porque Petrolina é Pernambuco, então tudo em Pernambuco é maravilhoso. Mas Só que quando você vai pra Petrolina... Petrolina, você consegue ir pra Bahia também, né? Porque você tá Juazeiro ali, tá lá, Petrolina, né? Juazeiro, Petrolina. Caruaru também. Triunfo, a cidade do frio. Perfeita, Triunfo. Gravatar. Eu acho que o pernambucano tem que conhecer. Quer ver outra cidade maravilhosa? Aqui pertinho a gente vai ter Carpina. Tem Carpina, cidade boa. Tem um bom hotel lá agora, um hotel maravilhoso em Carpina. Quer ver outra cidade que eu amo também? Buíque, que nós temos lá o Vale do Catimbau. Maravilhoso. Então, gente, antes de conhecer o Brasil, conheça primeiro Pernambuco, que é um estado maravilhoso, é um estado que eu estou há 41 anos aqui. Há 41 anos, então eu já sou mais pernambucano do que paraense. Mas adoro a minha terra também, Belém do Pará, que inclusive você está me devendo pacotes para o Círio de Nazaré, que é em outubro. Sim. E a COP30 também. Gente, eu conversei aqui com a CEO da FW Tour. Sim. FW Tour. Tá aqui o arroba da FW. Tem um arroba FW Tour. Tour, né? Esse tour é T-O... T-U-R. T-U-R? Sim. Pensei que não tem um T-O-U-R de tour. Mas é tour de turismo. É tour de turismo. Tá. Então, tour, tá ok. Então, Tour. eu vou botar aqui o arroba, tá aqui o FW Tour, de T-U-R, arroba, vocês quiserem conversar com a Rayana, um pacote pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, pronto, pro mundo inteiro, inclusive até pra Groenlândia, se quiser pacote tem pra Groenlândia. Rayana, sem arenga? Sem arenga. Não teve arenga hoje. Conversei aqui com a Rayana Assis da FW Tour, valeu. O Sem Arenga volta no próximo episódio, não é isso, galera? Valeu.